Abrindo mais um episódio especial do Recorte Jurídico, hoje nós estamos recebendo uma autoridade. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre o currículo dele. Pós-doutor na Universidade de Hamburgo, conselheiro federal da OAB, advogado criminalista e professor. Hoje a gente recebe o autor do livro Anamorfose, Lucas Villa. Olá, tudo bom, Davi? Tudo bom, Kennedy? Um Seja prazer bem-vindo. enorme estar aqui com vocês e uma grande honra. Sempre que vocês precisarem, é só chamar, vai ser sempre um prazer estar aqui. Professor, a honra é toda minha, do Kennedy Com também. certeza. E acredito que hoje é um dia especial para o recorte jurídico. Especial para mim também, a oportunidade da gente bater esse ótimo papo com dois amigos queridos. Eu queria começar o nosso papo hoje falando um pouco sobre o tema que o senhor é referência no Brasil. Lavagem de dinheiro, direito penal econômico, que é um tema que eu acredito que tem suas nuances e todos são curiosos para saber. O que levou o senhor a escolher o direito penal econômico? E eu queria que o senhor falasse algum caso polêmico que seja o divisor de águas na sua carreira. Então, Davi, essa questão do direito penal econômico é muito curiosa. Ela entrou na minha vida como uma espécie de aposta, né? Eu fiz uma aposta muito cedo em estudar essa área quando ainda estava na universidade. A minha paixão pelo direito penal veio quando eu estudei direito penal 1 com o professor Charles da Silveira, né? Meu querido e grande mestre, de quem eu sou um grande admirador até hoje. O professor Charles da Silveira foi meu professor de direito penal. E eu fiquei absolutamente impressionado com a teoria do delito, com o direito penal. Paralelamente, eu estudava muito filosofia, era uma época em que eu fazia os dois cursos ao mesmo tempo, direito e filosofia, e a filosofia vinha me dando uma visão muito crítica em relação a certos mecanismos de controle estatal, entre eles o próprio direito penal, né? Lembro bem quando eu li a segunda dissertação da genealogia da moral do Nietzsche, que me trouxe um sentimento assim de descrédito na pena que, de certo modo, eu alimento um pouco até hoje. E eu fiquei naquela relação dúbia, né? Por um lado, eu apaixonado pela teoria do delito, pelo aquele desenho tão bonito que o professor Charles me mostrava, por outro lado, uma descrença profunda em relação às teorias da pena, né? Então eu fiquei naquela situação, né? Poxa, eu gosto desse negócio, mas eu não sei se eu acredito na pena especificamente, ou nessas funções que se sugere que a pena pode atingir. E aí, nesse meio do caminho, eu fui me percebendo que gostava do direito penal, mas que o meu lugar na ciência do direito penal e eventualmente, depois que eu me formasse na prática, seria no lugar da defesa. Eu nunca consegui me enxergar julgando alguém, condenando alguém a uma pena privativa de liberdade, à prisão, ou acusando alguém, né? Eu não me via. Eu me via no sentido de defender para tentar reduzir a incidência daquele tipo de poder que eventualmente é tão seletivo, tão estigmatizante, né? E às vezes propõe um trato bastante cruel. O certo, Davi, é que nesse meio do caminho, eu me deparei com leituras sobre lavagem de dinheiro. Era uma época, Davi, pensa aí que a gente está falando de um tempo bem anterior, não só a Lava Jato, mas anterior a Mensalão, a tudo isso, né? Então não se falava muito de lavagem de dinheiro. A própria lei de lavagem de dinheiro é de 98, né? Eu entrei na universidade em 2000, né? Então era bem recente a Bem coisa. próximo. E era algo ainda considerado um tanto letra morta. Quando eu estudava lavagem de dinheiro, escrevia sobre isso, falava para as pessoas sobre isso, todo mundo dizia, Lucas, o que tá estudando isso, cara? Lavagem de dinheiro, isso não existe no Piauí, né? O direito penal tem aquela frase famosa que diz que o direito penal só pica os pés descalços, né? Como a serpente, só pica os pés descalços. E o pessoal dizia, isso é crime de rico, rico no Brasil não é processado criminalmente, né? No Piauí nem tem quem faça isso, tem nem rico de verdade no Piauí para lavar dinheiro. Então, era uma coisa que todo mundo via como algo muito distante da realidade do Piauí. E eu pensava que aquele momento realmente parecia ser, né? A gente não sabia de causas envolvendo lavagem de dinheiro no Piauí, né? Mas eu insisti nisso, porque surgiu para além dessa aposta de que um dia isso poderia ser, né, a bola da vez,
eu desenvolvi uma espécie de hiperfoco, um interesse intelectual naquilo que me fez estudar bastante aquele negócio. Fiquei estudando aquilo e de repente veio caso Mensalão, depois vem Lava Jato e vem uma enxurrada de processos e de discussões em torno do tema da lavagem de dinheiro. E a lavagem de dinheiro passa a ser meio que a bola da vez do direito penal brasileiro. E surge a noção de um direito penal econômico, uma ideia também que se difundiu fortemente de que é preciso fazer com que o direito penal atinja pessoas das altas camadas da sociedade, né? Isso de certo modo, até um clamor popular nesse sentido. Que a justiça, né, chegue a todos. A todos, né? Exato. Então, aquela coisa dos white collar crimes, o crime do colarinho branco, virou um negócio da vez, tanto na mídia quanto numa enxurrada de denúncias que começaram a surgir com esses crimes. Crimes contra a ordem tributária, crimes contra o sistema financeiro nacional, crimes contra as relações econômicas, crimes contra as relações de consumo e, talvez principalmente, crime de lavagem de dinheiro, né? E aí, isso finalmente chegou no Piauí, né? Acusações por lavagem de dinheiro e por outros desses delitos econômicos começaram a surgir no Piauí. E no Piauí, de certo modo, a advocacia criminal estava um pouco habituada àquela advocacia criminal tradicional, né? Ou o criminal do sangue, né? O homicídio, o roubo, os crimes violentos, né? Alguns especialistas excelentes em tribunal do júri, né? Ou muito tráfico, né? Tráfico de entorpecentes, né? E aquela nunca foi meu foco, né? Quando de repente começou a surgir esse tipo de demanda por aqui, e eu vinha estudando isso há bastante tempo, tinha tido a oportunidade de advogar também numa área fronteiriça, que era no direito tributário, né? Apesar da paixão pelo direito penal, eu tinha tido bastante experiência com o direito tributário. Então, foi uma coisa que quase que caiu no meu colo, sabe, Davi? Não tinha ninguém que tivesse construindo nome ou construindo a sua imagem nessa dimensão. E eu estava escrevendo sobre isso, eu estava falando sobre isso, estava palestrando sobre isso, já era professor e dando aula sobre isso, né? E de repente a coisa apareceu, né? Sim. E hoje já tem muita gente bacana trabalhando nessa área aqui também, no Piauí. Mas foi uma coisa paulatina, né? No início não dá para a gente fazer um recorte e trabalhar só com essa área, principalmente no início em que os casos eram contados nos dedos de uma mão. Mas hoje em dia já faz bastante tempo que a minha advocacia é praticamente voltada exclusivamente para o direito penal econômico. Eu trabalho basicamente com com a lei de lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro, crimes contra a ordem tributária, crimes contra relações de consumo ou ordem econômica e, eventualmente, crimes contra a administração pública, né? Hoje é basicamente esse o principal leque da minha advocacia. Foi uma aposta, podia ter dado errado, mas felizmente deu certo, né? Eu queria que o senhor falasse, sem citar nomes, ou se puder citar algum caso interessante que o senhor tenha participado, principalmente nessa época do começo, um caso de grande repercussão? Davi, eu não gosto muito de citar nomes, porque eu acho que isso, de certo modo, expõe os clientes. Eu acho que uma das coisas que meus clientes gostam da forma como eu trabalho é a discrição, né? Eu tenho um perfil de cliente assim, muito particular. Em regra, são empresários, são gestores públicos, né? São pessoas que têm uma imagem já construída na sociedade e, querendo ou não, a simples ideia de que existe uma ação penal em face de uma pessoa, por mais descabida que ela seja, porque é um outro parênteses, Davi, meus clientes são todos inocentes, né? Sim. Todos os meus clientes são inocentes. Mas, embora exista uma aura de estigmatização, né? Isso faz com que as pessoas assim não queiram muito suas imagens associadas a isso. E eu acho mais do que natural, porque realmente a exposição que existe hoje, principalmente com essa espetacularização dos processos penais, é uma coisa que atrapalha a vida das pessoas e atrapalha o próprio trabalho dos agentes envolvidos. Mas eu tenho alguns casos bastante emblemáticos no leque, né? A maioria deles envolvendo lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, uma noção de que o crime de lavagem de dinheiro viria tendo como crime antecedente a sonegação fiscal. E
E assim, me deparo com isso costumeiramente e é algo assim que me chama um pouco de atenção, sabe, Davi? Porque o crime de lavagem de dinheiro é um crime que a gente chama de crime consequente ou crime parasitário. Ele só existe se existir um crime antecedente que gerou proveito econômico, né? A pessoa adquiriu valores de forma ilícita e o que é a lavagem de dinheiro? Dissimular ou ocultar essa origem ilícita dos valores. Você fazer de conta, inserir novamente na economia Sim. aqueles valores que vieram do ilícito com aparência de licitude. Nunca me pareceu adequado que sonegação fiscal pudesse ser antecedente de lavagem de dinheiro. Porque imagina aí, Davi, você tem seu estúdio, ou tem uma empresa de comunicação, você presta serviço de comunicação, e eventualmente você declara imposto a menor, ou a Receita imagina que você declarou imposto a menor, sugere que isso possa ter sido um tipo de sonegação. Mas o dinheiro que você recebeu foi fruto da sua atividade lícita. Você não tinha uma boca de fumo, você não estava traficando droga, você não era um matador de aluguel, você é um comunicador que está recebendo dinheiro para prestar um serviço de comunicação. A origem do seu valor é lícita. Se você tinha que declarar a maior e declarou a menor, é um outro problema, é um problema fiscal, mas não me parece que a origem desse valor seja ilícita, né? Então, a sonegação fiscal sequer aparecia no rol dos crimes antecedentes da redação original da Lei de Lavagem. Em 1988, quando a Lei de Lavagem surgiu, ela fazia parte de uma segunda geração das leis de lavagem de dinheiro no Brasil. A primeira geração surgiu principalmente na Califórnia, né? Década de 70, mais ou menos, tinha como a ideia de que lavagem de dinheiro era lavar dinheiro oriundo do tráfico de entorpecentes, né? Normalmente era isso. O crime antecedente da lavagem era o tráfico. E aí depois se ampliou um pouquinho esse leque para alguns outros crimes, né? Terrorismo, exploração de organizações criminosas, outras coisas. Mas a sonegação fiscal não aparecia no rol dos crimes antecedentes da lei, da redação original da Lei 98. Ela veio surgir, ou ela veio poder ser considerada crime antecedente quando a gente entra para a terceira geração, numa reforma dessa lei que a gente teve em 2012, que passou a dizer que qualquer crime ou contravenção penal, qualquer ilícito penal, poderia ser antecedente de lavagem de dinheiro. Só que ainda assim, mesmo com essa redação, o que eu venho defendendo, e eu tenho a esperança de que um dia nossos tribunais superiores vão se manifestar sobre essa tese, né? E vão reconhecê-la, é que ainda assim, sonegação fiscal não pode ser antecedente de lavagem de dinheiro, porque os bens adquiridos vêm de uma atividade lícita, até porque se ela fosse lícita, ela não podia ser fato gerador de tributo, né? É óbvio que ninguém vai tributar a boca de fumo, né? Sim. Então, parece uma coisa um pouco irreal. O legislador, na exposição de motivos da redação original da Lei de Lavagem de 1998, inclusive explicou por que a sonegação fiscal e os crimes tributários não constavam no rol dos crimes antecedentes. E ele dizia, não constam no rol dos crimes antecedentes porque não há aquisição de patrimônio ilícito. A aquisição do patrimônio é lícita, a origem é lícita. Não sei por que, infelizmente, nossos tribunais continuam fazendo essa associação, né? E, às vezes, uma associação que se tornou quase que automática. Kennedy, virou quase que um McLanche feliz, né? A denúncia é o combo, vem sempre junto, vem o sanduíche, a coca e a batata frita, vem a sonegação fiscal, vem uma organização criminosa junto. Sim. Se tiverem mais de 4 ou mais pessoas envolvidas, vem uma organização criminosa, se não for isso, geralmente vem pelo menos uma associação criminosa e vem a lavagem de dinheiro, né? Quase como se fosse um combo. E muitas vezes com uma ideia equivocada do que seja lavagem de dinheiro. E aí é um tema que a gente vai longe, mas me parece que a gente aqui no Brasil, não é uma particularidade do Piauí, aqui no Brasil, a prática dos tribunais, a prática das acusações, às vezes até das investigações, é uma prática de alargar demais o conceito de lavagem de dinheiro, que deveria ser um conceito mais restrito, né? E se começa a confundir lavagem de dinheiro com o simples exaurimento do crime antecedente, se confunde lavagem de dinheiro
com outros delitos, como, por exemplo, favorecimento real, às vezes até receptação, né? Então, é difícil, é uma prática difícil, porque, querendo ou não, é um ramo relativamente novo. A maioria dos operadores do direito não estão ainda habituados a lidar com isso. A literatura hoje já é mais vasta, mas até pouco tempo era um tanto até escassa a esse respeito. E é preciso ainda um trabalho bem forte para sedimentar na cultura jurídica o que efetivamente é lavagem de dinheiro, o que não é lavagem de dinheiro, o que não pode ser lavagem de dinheiro de jeito nenhum, né? E o que não deveria ser, mas é considerado lavagem de dinheiro. Excelente. Davi, a gente estava conversando aqui nos bastidores antes de iniciar a gravação, até mesmo antes da chegada do doutor Lucas Villa, e o Davi falou: Kennedy, tu vai ficar impressionado, cara. Quando ele começar a falar sobre o tema que ele domina, você vai entender o porquê que as pessoas consideram que ele realmente é um especialista nesse segmento. E realmente aproveita aqui para parabenizar, é um conhecimento absurdo. E eu acho, Davi, que eu vou já perguntar, que eu acho que o fato dele ser professor facilita demais, porque até para mim, que tem um determinado conhecimento na área, ele falando e eu refletindo, de meu Deus do céu, eu tô recebendo uma aula aqui de reflexão. E eu já queria aproveitar para perguntar, como é que você consegue associar essa sua outra área que você domina bastante, que é a filosofia, com a prática da advocacia? Elas andam juntas, tem momentos que você fala, não, Kennedy, aqui não dá para aplicar, eu isolo uma. Como é que funciona? Excelente reflexão, Kennedy, porque tem muita gente que me pergunta, até porque além de professor de Direito Penal, sou também professor de filosofia, leciono nos programas de pós-graduação em filosofia da Universidade Federal do Piauí, né, em regra, principalmente para filósofos, mas leciono filosofia também no curso de graduação em Direito. E às vezes o aluno de Direito não entende muito bem para que serve estudar filosofia, né? Sim. Porque qual a importância de estudar filosofia? E eu costumo dizer que filosofia é o saber mais importante, mais prático que a gente, porventura, pode ter. Porque ela amplia nossos horizontes, ela de certo modo, nos fornece uma quantidade gigantesca de ferramentas ferramentas teóricas para que a gente reflita sobre o mundo, sobre a vida da gente, para que a gente torne nossa atuação mais autêntica, mais refletida, né? Inclusive a nossa passagem por essa nossa existência, né? E no direito isso não é diferente. A filosofia, além de nos permitir pensar de forma mais sistemática e também problemática as questões jurídicas e de nos fornecer uma quantidade gigante de ferramentas teóricas para a gente otimizar esse nosso pensamento, ela também nos permite um senso crítico em relação a muito do que acontece no mundo jurídico, né? Ela permite que a gente perca um pouco da inocência e enxergue as coisas de uma forma mais crítica, mais refletida. Mas compatibilizar, Kennedy, essas atividades, a atividade da docência e da pesquisa, com a atividade da advocacia, com, por exemplo, atividades, porque sempre fui envolvido com política de classe, então atividades na OAB, né? E mais uma série de outras atividades da minha vida pessoal e outras coisas que, se eu me afastar, eu também fico eu enlouqueço, que eu preciso estar em contato, por exemplo, muito com a arte. Então eu preciso estar gosto de poesia, escrevo poesia desde muito muito jovem, gosto muito de literatura, música, né? Então toco guitarra, eventualmente estou por aí tocando com alguma banda. Se eu me distancio demais dessa dimensão mais humanística e artística, eu fico angustiado, sabe? Eu não gosto de me bitolar só no direito, não. A filosofia me permite arejar e enxergar esse todo. A arte me permite também sublimar um pouquinho, porque o direito e o trabalho com o direito, a advocacia primordialmente, é um trabalho muito pesado, Kennedy. Davi, nunca ninguém foi no meu escritório para dizer para mim, Lucas, hoje eu acordei feliz, o sol brilhava, os pássaros cantavam, e eu queria só dizer que tá tudo bem, né? A pessoa me procura para dizer, a pessoa procura para dizer, olha, eu tenho um problema aqui que eu não consigo resolver, preciso da sua ajuda para me ajudar a resolver esse problema. E é uma profissão meio maluca, porque você escolhe dedicar a sua vida a resolver os problemas dos outros, né? Como se já não bastassem os seus, né? A gente tem os nossos problemas, tem os dos nossos clientes, e a gente precisa encontrar ali aquela justa medida
de proximidade ou distanciamento do problema do cliente. Porque se a gente encarar o problema do cliente como se não fosse problema nosso, né? Aí a gente vai deixar o cliente sem o devido cuidado, sem a devida atenção que ele merece. Mas também se a gente tratar o problema do cliente como se fosse problema nosso, a gente não dorme de noite. Então, só a prática da advocacia consegue fazer a gente encontrar essa justa medida. E eu ainda tenho dificuldade com isso, porque o que eu perco de noite de sono pelos problemas dos meus clientes não está no gibi. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a atuação do senhor na OAB. O senhor falou sobre essa sua relação constante, principalmente com a OAB Piauí. O senhor foi vice-presidente antes da OAB Piauí na gestão do Chico Lucas e hoje o senhor está como conselheiro federal da OAB. Eu queria que como é esse trabalho do conselheiro federal para toda a advocacia do Brasil? É um grande desafio, é um outro grande desafio. A ordem sempre teve no meu horizonte assim, de projeção, desde muito cedo também, Davi. Recém-formado, eu fui, com pouco tempo de formado, presidente da Comissão do Jovem Advogado, aqui no Piauí. À época a gente chamava OAB Jovem, né? Durante aqueles 3 anos, e a gente fez algumas lutas importantes, implementar o piso salarial da advocacia, né? Foi uma conquista grande, reimplementar o curso de iniciação à advocacia para os jovens advogados, né? Porque as faculdades de direito não formam advogados, né? Elas preparam a gente teoricamente, mas a advocacia é uma coisa mais delicada. Depois, eu trabalhei junto à Comissão de Direitos Humanos, sempre muito voltado à questão do sistema prisional, né? Eu fui secretário-geral da Comissão de Direitos Humanos durante 3 anos, e na eleição seguinte, me candidatei e fui eleito vice-presidente naquela chapa junto com o Chico Lucas, meu amigo querido, por quem também eu tenho uma grande admiração e com quem eu aprendi muito durante os 3 anos de gestão na OAB. Depois dessa nossa gestão, desses 3 anos como vice-presidente é uma atribuição dura, porque o vice-presidente, além de ser o substituto do presidente e ter as atribuições de um diretor, ele é o coordenador geral das comissões, né? Sim. À minha época também, ele era o responsável por gerir subseções e salas da OAB em todos os ambientes do Piauí, né? E também preside a primeira Câmara, que é a Câmara de Registros de Sociedades de Advogados, né? Então, tudo passa, de certo modo, pela função do vice-presidente. Então, foi um trabalho bem longo, duro, mas muito, muito enriquecedor. Depois desses 3 anos de gestão, me candidatei a presidente, né? Quase fui eleito, né? Sofri um golpe na véspera, vocês devem lembrar, né? 2 chapas na véspera da eleição. Eu fiz revista na época sobre isso aí, tem artigo meu escrito, contando a história. Quem quiser acessar os arquivos muito jovem de 2017, não sabe, quem quiser acessar o arquivo, convida a participar, a ler a revista Advogados, edição 2017 para 18, que fala sobre isso. A junção que trouxe a vitória, falando sobre um pouquinho sobre esse golpe aí. Que foi... Literalmente na véspera, né, Davi? 2 chapas se juntaram literalmente na véspera. Eu fui dormir eleito, porque eu sempre estive com uma folga relativamente grande em todas as pesquisas durante a campanha inteira. Na véspera, 2 chapas se uniram e resultou naquela vitória. Inclusive, só abriu precedente na época para... Acredito que hoje tem no estatuto que não pode mais acontecer isso. Depois disso, o Conselho Federal expressamente proibiu. Por conta disso que aconteceu, que a pessoa colocar a chapa e na véspera juntar. Na verdade, eles fizeram uma junção, não foi uma desistência. Hoje você pode desistir, mas você não pode fazer uma junção. E participar da outra chapa. Né? Naquela época foi feita uma fusão. Tinha candidato que você ia para a urna, você podia votar nele em 2 chapas, né? Numa chapa ele era candidato a conselheiro federal, na outra presidente, por exemplo. Eram umas coisas um pouco curiosas. Mas, passado isso e superada essa tempestade, passei 2 gestões fora do sistema OAB e retorno agora no Conselho Federal, uma missão que, aliás, é muito desafiadora. Venho na gestão do grande presidente Raimundo Júnior, um advogado por quem eu tenho uma profunda admiração e que está já fazendo uma gestão incrível. Me lembra, a forma dele de gerir a OAB, Davi, me lembra muito o estilo do Chico.
Chico Lucas. Eles dois são muito realizadores, sabe? Abertos, realizadores, Sim. querem todo mundo junto, querem todo mundo participando e querem sentir e ver as coisas acontecendo. Eu Né? tenho É escutado um isso. estilo meio trator, sabe? Eles querem ver as coisas prosperando para a advocacia, eles vão fazendo o que é preciso fazer para que as coisas aconteçam. Nada de passividade, né? Eles são duas figuras muito ativas, com quem eu aprendo muito. E lá no Conselho Federal, o desafio é grande, né? Somos 3 conselheiros federais de cada estado somente para decidir as grandes causas da advocacia nacional, né? Então, nos reunimos lá em Brasília sempre com essa missão de decidir os destinos, de certo modo, da advocacia nacional, de julgar também, inclusive em grau de recurso, as demandas mais importantes de cada estado, né? E lá eu acumulo algumas funções, né? Eu tenho o Conselho Federal Pleno, onde todos os conselheiros federais se reúnem, mas eu faço parte também da segunda Câmara, do Pleno da segunda Câmara e segunda turma da segunda Câmara, que tem competência principal, julgar processos disciplinares. Eu estou por lá porque costumeiramente, culturalmente, do Conselho Federal, é para onde vão os criminalistas, né? Sim. Porque nos processos disciplinares, a gente usa o Código de Processo Penal subsidiariamente para julgamento dos processos disciplinares. Então, os criminalistas, em regra, ficam lotados ali. Mas é uma função tormentosa, julgar os colegas quando são, né, acusados de infrações éticas, e quando chegam para a gente, já chegam em grau de recurso, né? Depois das decisões, tanto dos tribunais de ética dos estados, quanto dos conselhos seccionais que revisaram, né? A gente atua como uma espécie de tribunal superior. E lá atuo também no órgão especial, né? O órgão especial é como se fosse uma instância especial que julga ou que faz a última análise de decisões, inclusive, né, recursos contra decisões do próprio Conselho Federal, decisões monocráticas dos diretores ou do próprio presidente, e que responde consultas em abstrato das seccionais ou de outras pessoas interessadas. Então, sempre que é preciso definir qual é o pensamento da OAB sobre algum tema, e que o Conselho Federal é instado, consultado a se manifestar dizendo qual é a posição da advocacia nacional a respeito desse tema, é para a gente lá no órgão especial que isso vem, para a gente relatar e debater, né? Pessoal, só uma dúvida. Para deixar bem clara essa parte do órgão especial. Por exemplo, tem um processo que é de grande repercussão no Brasil. A OAB está sempre envolvida nesses processos, principalmente processos que são entendimentos do STF. Então, vocês ali é como se fosse um conselho que decide. A OAB se manifesta nesse ponto. Assim? Para os casos concretos, Davi, por exemplo, decidir se a OAB vai se habilitar como amicus curiae em um determinado processo, ou Sim. decidir se a OAB vai ajuizar uma ação por descumprimento de preceito fundamental, por exemplo, né, uma ação civil pública, né? Até uma ação de impeachment, que a OAB tem legitimidade para isso, né? Essas decisões são do Conselho Pleno. Todos os conselheiros federais votam. No órgão especial, a gente recebe e resolve consultas em abstrato. Por exemplo, se surge uma dúvida, vamos supor, um auditor dos tribunais de contas da União pode advogar, né? Essa consulta chega para a gente no órgão especial, a gente vai ter que debater, né? Então tem uma série de questões. Por exemplo, é possível autorizar acordos de não persecução penal em processos disciplinares, usando subsidiariamente o Código de Processo Penal? O órgão especial que vai se manifestar a esse respeito, né? Então, são, em regra, consultas em abstrato. Toda vez que uma seccional, por exemplo, tem dúvida se ela pode ou não pode fazer alguma coisa. Por exemplo, é possível união de chapas antes da eleição? O órgão especial que vai se manifestar sobre uma consulta desse tipo. Imagina ele julgando. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, só para eu não deixar correr do nossa conversa, tá muito interessante. Claro. A importância da questão das custas que foi aprovada agora pelo Conselho Federal. O senhor falando, qual é a importância econômica para os advogados como um todo, a questão das custas? Isso é um impacto muito grande, né? É um impacto muito grande, porque você onerar o advogado no momento dele em busca dos seus próprios honorários, né? Isso é
é terrível. E o reconhecimento também dessas verbas como verbas alimentares, né, faz com que o crédito dos honorários advocatícios passe à frente Mais de rápido. outros créditos para que o advogado possa receber mais rápido e sem precisar se desonerar, né? Então isso é, sem dúvida, uma das grandes conquistas já desses primeiros meses da segunda gestão do nosso presidente Beto Simonetti, assim como a luta que ele vem tendo junto a todos os presidentes de seccional e conselheiros federais, a respeito da questão das sustentações orais também, né? Contra essa noção de sustentação oral por vídeo gravado. Vídeo gravado não é sustentação oral, né, Davi? Sustentação oral só funciona se a gente tiver ao vivo, né? Ainda que seja por vídeo, pode até ser, mas que seja sessão síncrona, né? Em que seja possível o debate, em que os julgadores estejam vendo aquilo ali acontecer em tempo real, né? Então essa é uma das outras batalhas e os avanços já vêm acontecendo nesses primeiros meses dessa segunda gestão do nosso presidente Eu Beto queria Simonetti. fazer até uma analogia. Como é que num tempo de IA, onde a pessoa pode fazer um vídeo perfeito, e até um vídeo que eles podem rebater e podem usar, você não tem um poder de argumentação. É Sim. algo que fere o direito de advogado. A gente tem Sim. que realmente significar o que está acontecendo agora. Ferir o direito de advogar. Sim. Então você não tem o direito de rebater em tempo, como o senhor falou, de forma sincrônica, né? Sincronizada, Sim. vai ferir muito a questão da exercer a advocacia de forma plena. E se Sem falar, Davi, que hoje, na velocidade que a sociedade anda, se você tem um vídeo gravado, corre um grande risco da pessoa colocar na velocidade, por exemplo, 1.5, 2.0 e nem Se tratar. colocar, Kennedy. E se colocar, né? Vou contar aqui uma história para vocês. Não vou dizer onde foi, mas era em outro estado, não foi no Tribunal de Justiça daqui. Mas eu tenho um amigo conhecido, que conheço do meio acadêmico, por conta de pesquisas, e ele trabalha em um tribunal, né, que não é aqui no Piauí. E eu perguntei para ele, vocês, assessores que minutam as decisões, vocês assistem esses vídeos das sustentações orais? Ele virou para mim e disse, Lucas, se eu te disser que o computador da gente lá no tribunal em que a gente trabalha não tem nem caixa de som, nem que a gente quisesse ouvir esses vídeos, a gente nem conseguiria. Nem que a gente quisesse ouvir o vídeo, a gente conseguiria. Então não dá pra gente assistir, né? Então, assim, a gente não tem... Quando você faz a sustentação, quando você faz a sustentação em tempo síncrono, você tem certeza que as pessoas estão lhe vendo e lhe ouvindo. Pode até estar distraído, estar mexendo no celular, como às vezes acontece, né? Conversando com um, conversando com o outro, mas pelo menos você sabe que você está ali de vez em quando. Você pode ter uma estratégia, às vezes você levanta o tom de voz, conta uma piada, sai com uma frase de efeito, aí você chama a atenção das pessoas. Mas o vídeo gravado não dá, né? Com o vídeo gravado não tem controle nenhum. Nas redes sociais até anda circulando bastante, né? Que um advogado revoltado, porque dizia que o juiz não liam, né, as petições, colocou uma receita de bolo, né, na petição. E passou realmente assim, batido. Ou seja, gente, é engraçado, mas não deveria acontecer, né? Porque uma petição, ela tá ali, na maioria, na maioria das vezes não, 100% das vezes, pleiteando ali o direito, tentando resguardar um ser humano que está do outro lado, que para ele aquilo é algo muito importante, que vai refletir na vida dele como um todo, e até de outras pessoas que às vezes, por exemplo, um pai de família, é o sustento da casa. Então, eu acho que deveria ter um olhar mais empático para essas decisões. Agora, falando sobre trabalho, Davi, eu vejo que o doutor ele tem muitas funções, né? Muitas atividades voltadas ali para o lado jurídico, para a OAB, para a filosofia. Eu queria saber como é que você consegue dar conta de tudo isso. Essa é a primeira pergunta. Já vou aproveitar para fazer a segunda. E o que você acha do posicionamento dos advogados nas redes sociais? Hoje, atualmente, tem como advogar sem estar na rede social? Boa pergunta. Primeiro, como eu consigo? Eu não sei. Para ser bem sincero, eu nem sei se eu consigo. É difícil porque a demanda no meu escritório também é muito delicada. Eu tenho um modelo de escritório, Kennedy, que
é bem seletivo com a quantidade de causas, né? Eu não trabalho com advocacia de massa, não faço advocacia de massa. Eu preciso escolher causas, poucas causas, mas causas em regra mais delicadas, às quais eu possa me dedicar pessoalmente. Eu trabalho com uma equipe pequena, uma equipe reduzida e hiper especializada, e a nossa ideia não vai acontecer de alguém chegar no meu escritório ser atendido por mim só na primeira vez. Depois que fechou o contrato, depois disso ele só vai ser atendido por algum advogado recém-formado, né, que a gente contrata para administrar a questão. Eu faço as audiências dos meus clientes todos, eu participo da redação de todas as peças processuais, eu atendo os meus clientes e eu gosto de ter o trato pessoal com cada processo. Como em regra os processos são de maior complexidade, até porque a área que eu atuo é uma área já complexa por natureza, isso demanda muito tempo, né? Então, o escritório me toma bastante tempo. Sem contar que, em regra, as pessoas que são meus clientes são pessoas que não são acostumadas a responder a processos penais, né? São pessoas que se sentem muito angustiadas em face daquilo. Sabe aquela história, eu digo sempre isso, aquela história que diz que quem não deve não teme. Essa é a maior mentira, pelo menos no cenário da advocacia criminal, né? As pessoas que sentem que não devem, que não é justa aquela acusação com elas, são as que mais têm receio de uma condenação injusta, né? O sujeito que está todo dia praticando delitos, ele sabe que né, não é surpresa para ele responder a um processo penal. Já é uma coisa habitual, mas tem um certo perfil de pessoas que não são habituadas e que não enxergam justa aquela acusação em face delas, que aquilo traumatiza bastante. Então elas precisam, muitas vezes a gente tem que dar uma de psicólogo também, precisa conversar bastante, né? Atender as demandas, isso tudo toma bastante tempo. Ao mesmo tempo, a carreira acadêmica toma tempo também, né? Toma muito tempo, porque não é só lecionar, não é só dar aula, né? É produzir, principalmente para quem é pesquisador e quem é professor em programas de pós-graduação, né? Eu atuo, de alguma forma, em 3 programas de pós-graduação na UFP. No programa de pós-graduação em filosofia, que tem níveis mestrado e doutorado. No mestrado profissional em filosofia, que é um mestrado em filosofia específico para professores de filosofia. E sou pesquisador associado no programa de pós-graduação em direito, né? No mestrado em direito. Você precisa manter uma produção ativa para cada um desses programas, porque os programas são avaliados, né, pela CAPES, e quem integra esses programas está sempre passando por esse crivo de avaliação. Ao mesmo tempo, nesses programas em que você é docente permanente, você tem orientações. Então, você tem orientandos, né, de cada um desses programas. Sim. Você tem orientandos de graduação. Você tem, como eu coordeno um grupo de pesquisa, que é o Panóptico, eu tenho os alunos que participam do Panóptico, que eu tenho que orientar e observar as pesquisas e produções e fazer as reuniões, né, de debates de textos e etc. Então, é um tempo, isso nos leva também, não só a escritas, mas, eventualmente, a palestras, participações em eventos, ministrar cursos. Podcast. Né? Podcast. E aí, isso toma um bom tempo também. Quando a gente se envolve, como eu estava envolvido até o início desse ano, com gestão universitária também, porque eu fiquei 2 anos no mandato de diretor da Faculdade de Direito da UFP, né, na chefia do departamento, isso também ainda toma mais outra boa parcela de tempo, né? Hoje já não estou mais na chefia do departamento, está a nossa querida professora Cristiane Matos, de quem eu também sou um grande admirador, mas continuo lá como subchefe na retaguarda, para auxiliar no que for preciso. Mas tudo isso tira bastante tempo. E aí você lembra que você tem processos para relatar do Conselho Federal, seja do Pleno, seja da Primeira Câmara, seja do órgão especial. Você lembra que, eventualmente, você precisa se manter participando das atividades da OAB na seccional, né? Você precisa, quando pode, participar das reuniões do Conselho Seccional, aqui, né, em Teresina, tentar estar presente e dar suporte a algumas pessoas que se aconselham com você, que lhe procuram, né? E aí, somado a tudo isso, você tem uma família, você tem, né? Tem uma mulher em casa, né? A quem não só você precisa dar atenção, mas você quer dar atenção e de quem você quer usufruir da companhia. Tenho meus 2 cães, né? Não tenho filhos, mas tenho meus 2 cães que são como filhos para mim. E você tem sua família, minha mãe, meus irmãos, a família da minha esposa, que adoro do coração, amo do coração.
tem seus amigos, né? E eu tenho um ciclo de amizade muito grande. Eu tenho meus amigos do tempo de infância, do tempo de escola, com Tem quem a eu convivo banda, até né? hoje. Tem os amigos Tem do a metal, banda, né? Tem os verdade. amigos do rock and roll, tem os amigos da advocacia. Aí tem banda que você tem que, né? Também tem, eventualmente tem ensaio, às vezes compor, né? Quando a questão é autoral. Tem essa outra dimensão da vida. Eu preciso de tempo também para escrever e para outras leituras. Eu preciso ler romance, preciso ler poesia, preciso ler Caramba. outro tipo de texto e preciso ter tempo para escrever poesia também, né? Então é um pouco difícil, é árduo. E para além disso tudo, é eventualmente cuidar da saúde, né? Quando dá, tentar ir para academia para não ficar 100% sedentário, né? Ir no médico aqui ou ali, né? Dermatologista por causa da minha dermatite, né? Até você tem que estar ainda cuidando de tudo isso. E é difícil porque você chega à noite para dormir e a cabeça parece que não para, porque tem Sei bem que é muita isso. coisa girando ali na tua cabeça. A insônia é uma companheira minha Sei bem o que é de isso. muito tempo, né? Mas a gente tenta, dentro do possível. É assim, mas quando eu tento ficar parado, eu me angustio. Então eu prefiro estar me mexendo. Acho que isso faz parte do tipo de vida que eu gosto. O ruim é ficar parado. Eu fiz essa pergunta porque é uma das coisas que até o meu amigo aqui, Lauro, né? Ele fala muito, cara, me diz o que, onde, o que é o projeto que tu não está, né? A gente trabalha muito com projeto de transformação digital, né? Então, assim, eu pego inúmeras pessoas que tem uma rotina, que tem uma expertise em determinado assunto, mas ela quer explorar aquilo ali no digital, nas redes sociais, nas plataformas, e não sabe. Então a gente vai lá, faz todo um diagnóstico, eu e o Davi, a gente elabora um planejamento, e aí a gente provoca aquela transformação digital. Então aquela pessoa que estava no anonimato, com muito conhecimento, agora ela vai também ali penetrar em outras áreas e outras pessoas vão conhecer ela. E isso é viciante. Então, para mim, isso é viciante. Às vezes eu vou dormir 3 horas da manhã vendo, por exemplo, Instagram do concorrente daquele meu cliente, ver o que ele tá fazendo. Aí termino entrando no canal do YouTube que ele tá gravando conteúdo para me ver o que ele tá falando, para o meu cliente também já ter uma noção. E aí a gente pega um cliente, depois pega um outro. E aí quando eu chego no domingo, por exemplo, não tem. Não, vou tirar o domingo inteiro para mim, não vou pegar em celular, não vou ler, não vou fazer nada. Cara, pra mim é como se fosse assim, uma das coisas mais difíceis do mundo. Do mundo. Eu digo pra todo mundo, eu sou inimigo do tédio. Assim, eu tenho um pavor de tédio, eu tenho medo dele. Então eu tento me ocupar ali. Ah, família, pois eu tento me ocupar com a família. Então é sempre alguma atividade. E a questão à noite, eu também concordo com o doutor em todas as palavras. A insônia, ela me acompanha bastante. Agora, eu queria reforçar a pergunta que eu fiz para você também, a questão da presença no digital, já que a gente está falando sobre isso, né? Além de você já ter falado no início do episódio que não gosta de expor tanto seus clientes, não gosta daquele showman, né, que muitos advogados fazem, mas você tem uma presença digital relevante, até pela quantidade de seguidores que você tem e as pessoas comentando sobre o seu trabalho, é uma pessoa muito conhecida. Como é que você enxerga a questão digital? Você acha que o advogado ele tem a obrigação realmente de estar digital ou tem outras formas? Explica pra gente um pouquinho. Eu acho que hoje isso é incontornável, Kennedy. De fato, isso é incontornável. Eu tenho minhas dificuldades particulares, né? Eu sou uma pessoa que eu posto muito pouco. Eu tenho uma quantidade, assim, que eu acho até um pouco surpreendente de seguidores para a quantidade tão pequena de posts que eu tenho. Né? Assim, eu não tenho uma administração do meu Instagram, uma coisa profissional. Foi uma coisa que eu prometi até fazer esse ano, porque preciso. Mas eu posto eu mesmo, posto minhas coisas quando dá na telha, então posto um dia sim, 10 dias não, né? Muito pouco, mas eu acho que é importante. Eu acho que é importante até porque eu tiro por mim, Kennedy, quando eu quero saber uma referência sobre alguém, por exemplo, eu chego para um amigo e pergunto, amigo, me indica aí, sei lá, um cardiologista. Aí o cara diz, fulano de tal. Aí eu vou procurar o Instagram do cara, eu quero saber se o cara tem Instagram, vou dar uma olhada, Quem é que né? ele já atendeu, né? Isso. E assim a gente faz, né? Você quer contratar um arquiteto, você vai no Instagram do arquiteto e vê os projetos dele, etc. Então, é importante, é importante. Acho que alguns advogados que, de certo modo, já estabeleceram sua advocacia antes desse boom digital,
acho que não sou velho não, viu? Mas acho que foi o meu caso. Eu estabeleci minha advocacia um pouco antes desse boom digital, numa época em que ainda era possível você se tornar conhecido no meio profissional sem recorrer a isso. Acho que hoje em dia não mais. Hoje em dia não é mais possível. Agora, tudo tem que ser feito com muito cuidado, né? Uma coisa que eu tenho ojeriza também, eu tenho horror no mundo das redes sociais, é essa coisa de uma espetacularização exagerada e artificial do que faz, né? Concordo com você. Eu até entendo que você precisa vender seu peixe e eu até entendo que você também precisa entrar no personagem, né? A pessoa começou a advogar, né? E ela botou na cabeça, eu vou ser um advogado criminalista. Mesmo que ela não tenha uma causa criminal, ela precisa olhar no espelho e ver no espelho refletido um advogado criminalista. Ela precisa se convencer de que é um advogado criminalista. E óbvio, ela vai ter que postar assim e se posicionar assim, para que as pessoas acreditem que ela é um advogado criminalista e assim a coisa vai sendo construída. O que me assusta, Kennedy, é quando fica só nisso. É só a artificialidade e a aparência, sem conteúdo nenhum. Ou pior, quando há uma aparência de conteúdo que não é real. E aí eu vou falar aqui numa uma quantidade assustadora de pessoas que ganham dinheiro enganando besta em rede social, vendendo curso, ensinando as pessoas a fazer coisas que elas mesmas nunca fizeram, né? O cara que vive de curso, de ensinar o sujeito a ser advogado de sucesso, pode ter certeza que esse cara não vive da advocacia. Se ele tivesse ganhando dinheiro na advocacia, ele não estava ganhando dinheiro ensinando os outros a advogar, né? É uma coisa um pouco curiosa. Então, eu acho que é preciso também a gente ter esse discernimento, tanto com relação aos conteúdos que a gente consome, e veja, não digo que não há bons conteúdos, há excelentes conteúdos, há produções de conteúdo de qualidade no meio jurídico, devem ser consumidos sim, é bom adquirir cursos, é bom se treinar, se capacitar, sem dúvida. Só é bom separar, né, quem realmente tem conteúdo para trazer, porque essa palavra eu acho até muito mal empregada, né? Quando a pessoa fala em produzir qualquer coisa para rede social, vamos produzir conteúdo. E a maioria das coisas que a gente chama de conteúdo são absolutamente vazias de conteúdo, né? O que me incomoda é só esse vácuo, esse abismo entre o que realmente é conteúdo e o que é o conteúdo vazio de conteúdo. Mas que a gente precisa ter presença digital, precisa, é até uma promessa para quem está me assistindo aqui. Prometo que esse ano eu vou mudar isso, vou ter um pouquinho mais de presença digital. Tem alguns projetos, estava conversando com o Davi sobre isso, de talvez um canal no YouTube, talvez até algumas plataformas para cursos com conteúdo, né? E que a gente possa diversificar também, falar de outras coisas, porque às vezes o direito me cansa, eu fico cansado disso. Então, às vezes eu quero falar de filosofia, às vezes eu quero falar de poesia, às vezes eu quero falar de música, quero falar de outras coisas, de cinema, né? Então dá para a gente travar um diálogo no mundo virtual com as pessoas sobre outros temas que também sejam agradáveis e enriqueçam nossas vidas. Inclusive, doutor, quem nos assiste no Recorte Jurídico, acompanha a gente desde o início, a gente sempre busca inovação, né? Mas não inovar apenas por inovar, mas para trazer para as pessoas que estão nos assistindo algo legal, algo que provoque reflexão. E eu vou pedir até licença aqui do Davi, mas eu acredito que ele vai concordar comigo de forma plena. A gente queria fazer o convite para o doutor. A gente vai ter um quadro onde a gente realiza algumas pílulas, que são o quê? São reflexões filosóficas, reflexões da vida e também até reflexões, por exemplo, jurídicas, onde essas pílulas elas vão ser postadas de forma semanalmente e a gente está selecionando algumas pessoas que a gente considera que tem conteúdo para estar fazendo essas pílulas. Uma grande honra, será um prazer participar. Conta comigo, uma honra para mim. Muito obrigado pelo convite. Para finalizar a nossa entrevista de hoje, eu acredito que é uma entrevista que tem que voltar, né? Porque a gente falou muito conteúdo, mas eu já disse que eu sou soldado de vocês. Tantas vezes vocês chamem, eu obedeço. E eu confesso, Davi, que eu tô achando ruim, porque tem que terminar. É muito bom, eu também. É muito bom. Bate-papo muito bacana. Muito bom. Hoje eu vou fazer uma adaptação. Sempre ao final dos episódios, a gente fala, por exemplo, um livro, uma série, uma frase que lhe definem. Mas hoje eu queria que o senhor falasse sobre um livro que fala um pouquinho de você, que é o Anamorfose. E, por último, uma frase que lhe define. Vamos lá. O Anamorfoses é um livro de poesia que eu publiquei
agora recentemente, que é uma espécie de retorno meu às publicações em poesia. Eu comecei a escrever poesia, assim, o meu primeiro livro de poesia, que se chama Considerações de um Próton, foi escrito entre os 16 e 17 anos de idade. Era uma época em que eu tinha um tipo de escrita assim, bem formal, o livro é todo em versos decassílabos, formas fixas, a maioria dos versos são sonetos, né? Os poemas são sonetos. E um momento em que eu estava bem impressionado com alguns autores de referência que eu queria mimetizar ali, né? Então, aquela coisa do sujeito saindo da adolescência impressionado com autores como Augusto dos Anjos, né? Álvares de Azevedo, Charles Baudelaire, aqueles autores mais malditinhos, né? E aquilo refletia na poesia. Comecei uma fase mais experimental, veio Viscerati, o segundo livro, e depois eu tive um hiato de escrita poética. Comecei a escrever algumas coisas que deixei não publicadas, né? Ficaram guardadas por muito tempo. E recentemente eu voltei a escrever poesia. E resolvi resgatar esses poemas que estavam ainda inéditos, misturar com algumas coisas novas que eu vim escrevendo. E surgiu o Anamorfoses, que tem esse nome, esse título curioso, que no grego significa... mais ou menos o resgate de uma forma perdida, né? Porque o a é uma negação, a amorfoses seria a perda da forma, né? E a anamorfoses é como se fosse a negação da negação, resgatar um tipo de forma que foi perdida. Porque é um livro muito experimental, formalmente, é um livro que algumas pessoas consideram um pouco hermético em relação ao conteúdo, né? Um pouco fechado, mas é um livro que pretende mais mexer com sensações do que transmitir facilmente mensagens, né? A ideia é muito mais brincar com os sentidos, visão, audição, olfato, tato, paladar, e transmitir um pouquinho de vertigem mesmo, aquela coisa, o que eu pretendo naquela obra é principalmente trazer um pouco da vertigem do sonho, o sujeito se sentir, enquanto ele lê a poesia, ele parece que está sonhando. No sonho, as coisas às vezes parecem que fazem sentido, de repente já não faz mais, e de repente vem uma outra coisa que só por meio de uma análise de conteúdos latentes ali, né, simbólicos, você consegue chegar ao que aquele sonho está querendo nos dizer. Então é mais ou menos um pouco dessa experiência da vertigem do sonho, Davi, que eu tento transmitir lá no Anamorfoses, que é a poesia sendo muito sincero, o que eu mais gosto de fazer. Se vocês me perguntarem, Lucas, você vai morrer e o que você quer deixar para a posteridade? Você quer ser lembrado como um grande advogado, como um filósofo, como um músico? Não, eu gostaria que ficasse a minha poesia, que eu acho que de tudo que eu vou fazer em vida, talvez seja aquilo que de mais relevante eu considero que eu fiz, né? Não que seja bom, mas é o que eu acho que de mais relevante eu trouxe, o de mais autêntico eu trouxe para a minha vida por aqui. Bacana. Isso aqui é uma frase, né? Eita, coisa difícil. Coisa difícil. Vamos lá. Eu vou tentar resgatar uma frase. Vamos com algo do Nietzsche, que é meu pensador preferido, né? Lá no Assim Falou Zaratustra, ele diz que aqueles que foram vistos dançando foram considerados loucos por aqueles que não podiam ouvir a música. Então, às vezes, aquelas pessoas que estão trabalhando em um outro registro, às vezes podem causar uma estranheza, né? Em determinados meios sociais, as pessoas olham e veem com estranheza, mas normalmente essas pessoas tidas como outsiders, elas estão dançando uma música que as outras pessoas não estão ouvindo. Talvez se elas estivessem ouvindo, elas iam compreender que não são loucos, só são bons dançarinos. Caramba! Essa daí merece um corte, viu? Essa daí, já anota aí, Laura, que aí vai ser um corte, vai ser postado lá do nosso Instagram do Recorte Jurídico. Doutor, eu fico muito feliz por ter aceito o nosso convite. A gente chegou ao fim do nosso podcast, mas eu já estendi para você o convite das pílulas, mas com certeza outros episódios serão necessários. A gente tem aqui a oportunidade de passar vários jurídica, né? Com muito conhecimento, uma bagagem gigantesca, mas eu fiquei impressionado, né, com seus projetos, a forma como você lida com a vida e a forma como você lida com tudo isso. A gente percebe que
que não é só por fazer, né? Até você citou a questão de selecionar as causas, de se entregar, ou seja, isso passa uma confiança e, de certa forma, um conforto, né, para o cliente, que ele é entregar a vida, gente. Quando um cliente ele procura o advogado, ele está entregando a vida dele, os sonhos, a angústia, a ansiedade, e saber que existe toda essa dedicação de se entregar para aquele processo, de estudar, muitas vezes, como você falar, ficar sem dormir porque se colocou no lugar. Eu acho que isso é uma segurança gigantesca para as pessoas que lhe contrataram ou que desejam contratar você na condição de advogado. E eu queria deixar uma mensagem para você que está nos seguindo, que se você quer compartilhar a mensagem que foi dita hoje aqui no Recorte Jurídico, esse episódio que foi maravilhoso, aproveita para fazer isso. A gente está em todas as plataformas, Spotify, YouTube, TikTok, Instagram. Então, local para assistir é que não vai faltar. Estou aqui com meu amigo Davi. Davi, vou deixar as considerações finais para ele. Mas aproveito para ratificar novamente que fiquei muito feliz com esse episódio. Felicidade toda minha, Kennedy. Fico muito lisonjeado de estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha mais oportunidades de bater um papo. Várias. Não só aqui, mas em outros ambientes, como amigos. Contem comigo no que eu puder ser útil. Agradeço. Falar para você que assistiu esse episódio, assim, frisar como Kennedy, você encontra esse episódio no @recortejurídico.com.br, nosso site, e também no @Recorte Jurídico, Instagram, TikTok de mesmo nome, desculpa pessoal, e YouTube, tá bom? Grande abraço e um ótimo episódio para vocês. Tchau, tchau.